A lua cheia iluminava o horizonte, um véu pálido e implacável sobre o mundo, como se o próprio céu estivesse observando minha transformação. O vento cortante do plano espiritual sussurrava, agora não mais como um guia, mas como um lamento distante, uma advertência de que, se eu não tomasse uma decisão, a escuridão dentro de mim me consumiria de uma vez por todas. O peso da fome, essa fome ancestral e insaciável, ainda queimava minhas entranhas, e a pulsação do mundo ao meu redor, a batida constante dos corações humanos, ecoava em cada fibra do meu ser. Cada ser vivo era uma tentação, uma visão clara do que eu poderia ter, do que eu poderia destruir, e a sedução do poder e da destruição era irresistível. O legado de Drácula, o monstro dentro de mim, sussurrava em minha mente, chamando-me para o abismo, prometendo um domínio absoluto, mas à custa de minha própria alma. Desça até as profundezas. Torne-se o que você realmente é. O predador. O deus deste mundo, dizia a voz de Drácula. Ele ainda estava lá, dentro de mim, suas palavras como um veneno doce, um eco de um mal que havia me consumido até o último fio de humanidade. Mas havia algo que restava em mim. Algo tênue, quase apagado, que ainda resistia. O reflexo de uma luz que, por mais que estivesse enfraquecido, não se extinguira completamente. O que restara da guardiã, da protetora do equilíbrio cósmico, da alma que uma vez viveu para proteger a humanidade. Será que essa essência ainda podia se reerguer, ou havia se perdido para sempre nas sombras? No fundo da minha alma, algo se agitou. Não era mais uma batalha entre a luz e a escuridão. Era uma luta mais fundamental, mais visceral. Eu estava em guerra comigo mesma. A fome, o desejo de destruição, a violência que agora fazia parte de mim, tudo isso estava contra a última chama que restava em meu ser. O dilema que me consumia era simples, mas insuportável: aceitar o poder, a fome e o caos, ou sucumbir a uma morte voluntária, um sacrifício que pudesse finalmente interromper o ciclo de destruição que eu havia desencadeado em minha própria existência? O gosto do sangue de Drácula, como o último banquete, ainda estava fresco em minha memória. Eu podia sentir sua energia, sua presença, dentro de mim, e sabia que, se sucumbisse completamente, o universo não teria mais equilíbrio. Eu me tornaria o tirano que uma vez busquei destruir, e o caos que eu tanto temia tomaria forma, consumindo tudo. Eu me tornaria o próprio pesadelo. Mas havia algo além do vazio. Algo que, mesmo em sua fragilidade, tinha poder. O amor pela humanidade, uma chama que havia se apagado há tanto tempo, mas ainda ardia de alguma forma, escondida sob as cinzas. Eu havia sido uma guardiã, uma protetora, e não poderia me permitir esquecer quem eu realmente fui. Foi quando, no silêncio profundo da minha mente, a visão da relíquia surgiu. Ela era o último fragmento da minha antiga missão, a chave que poderia libertar-me. A relíquia não era apenas um objeto, mas um símbolo de um poder ancestral, algo forjado pela necessidade de manter o equilíbrio universal, algo feito especialmente para mim. Ela não tinha sido criada para derrotar Drácula, mas para prevenir o que eu me tornaria, uma existência marcada pela corrupção de um poder infinito e irremediável. A relíquia, com seu brilho tênue, apareceu diante de mim em uma visão, flutuando em meio à escuridão. Ela era feita de um metal escuro, como uma lua eclipsada, e sua energia pulsava como se tivesse consciência, reconhecendo o que eu era. Era minha última chance de libertação. Eu sabia que se tomasse aquela decisão, minha fome, minha sede por poder e destruição, seriam apagadas de uma vez por todas. Mas o preço seria alto. O sacrifício final. Eu teria que beber aquele sangue, não para me alimentar, mas para aniquilar o monstro dentro de mim. Com um grito primal, o monstro dentro de mim se rebelou. As sombras se agitaram, e a fome queimou ainda mais forte, mas havia algo dentro de mim que agora estava decidido. Eu não era Drácula.
Eu nunca seria ele novamente. Lentamente, com uma força que vinha das profundezas de minha alma, eu segurei a relíquia. Sua energia fria se enroscava ao meu redor, me puxando para um abismo que eu conhecia bem. O sangue da relíquia tocou meus lábios, e a sensação foi como uma explosão de luz e escuridão. O que eu bebi não foi apenas o fim da minha fome, foi o fim de tudo que eu havia me tornado. Com cada gota, o poder de Drácula, o legado de sangue e destruição, se dissipava, como se nunca tivesse existido. O caos que dominava o universo se acalmava, e o peso da eternidade que eu carregava se dissipava. Mas havia algo mais. Um grito, não de dor, mas de alívio. Uma libertação. Eu sentia o cosmos voltar a respirar, e o equilíbrio que um dia guardei estava de volta. O monstro dentro de mim estava morto. Não com um golpe, mas com a aceitação de que, para ser livre, eu precisaria renunciar ao poder absoluto. Eu precisava sacrificar a ideia de que poderia controlar tudo, inclusive a vida e a morte. E, assim, em um último suspiro, a noite ao meu redor começou a desaparecer. A lua cheia não estava mais me olhando com temor. As estrelas, minhas antigas amigas, brilhavam com uma intensidade renovada. O silêncio do universo, antes ameaçador, agora parecia pacífico. Eu havia cumprido o meu destino, mas não mais como uma guardiã. Eu havia renascido. Não mais uma sombra, mas uma luz tênue e frágil, no fim da escuridão. O equilíbrio estava restaurado. E a humanidade, finalmente, estava livre de meu desejo de destruição. Fiz o certo trocando tudo o que me era mais caro e espero que um dia a humanidade seja mais justa e fraterna.